Historicamente, o preço do ouro vem subindo antes do preço do Bitcoin. É interessante que isso pode estar acontecendo novamente, porque a gente está vendo um movimento parabólico aí dos metais ouro e prata, e o Bitcoin está andando de forma lateral, corrigindo aí no anual. Deixa eu abrir aqui o preço dos ativos. Então, Bitcoin é 88,4 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo, embora com uma alta no dia de hoje. Se a gente pegar o anual aqui, 5% de queda em dólar. Mesmo a gente tendo visitado máximas históricas, o preço aí corrigiu em dólar. Enquanto que o ouro vem se valorizando forte aí, com mais de 65% de valorização em dólar, e a prata então nem se fala, mais de 159% de valorização em dólar. Isso me lembra um pouco, eu sei que são ativos diferentes, né? Mas me lembra um pouco o movimento do Bitcoin e das shitcoins algum tempo atrás, principalmente em 2017, eu acho que ficou bastante marcado por isso, pelo que muitas pessoas chamavam de out-season, ou seja, muitas pessoas viam a liquidez subindo, essa liquidez indo para o preço do Bitcoin, o Bitcoin se valorizando, e logo depois as pessoas pensavam o seguinte: bom, o Bitcoin já se valorizou, qual é o próximo ativo mais arriscado, mais volátil, com menos liquidez, com menos valor de mercado, que pode ter a valorização exponencial do Bitcoin? E as pessoas iam para shitcoins. Eu não acho uma boa ideia ir para shitcoins, e diga-se de passagem, esse vídeo não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal, mas parece que o mercado financeiro vê o Bitcoin ainda como ativo de maior risco, maior volatilidade que o ouro e menor market cap, menor valor de mercado. Então, será que esse padrão está acontecendo de forma similar no Bitcoin? Também lembrando que no longo prazo, o Bitcoin parece ser um dos melhores ativos aí para absorver a liquidez. Eu sempre menciono o artigo da Lynn Alden, onde ela fala sobre a relação entre liquidez global e Bitcoin, onde em 83% dos casos o Bitcoin acompanhou a direção da liquidez global, pelo menos durante o tempo onde ela fez esse estudo. O ouro também aparece aqui, só que em 68% das vezes, ou seja, o Bitcoin acaba sendo uma esponja de liquidez melhor do que o ouro, pelo menos historicamente, mas eu achei muito interessante esse movimento de ouro subindo primeiro e depois o Bitcoin acompanhando. Me lembrou um pouco a antiga out-season, né, do pouco da liquidez que fluiu para o Bitcoin, migrando para shitcoins algum tempo depois. Bom, e tem outros assuntos aqui que eu quero falar hoje também, e antes de eu passar para o próximo assunto, então já deixa o like e considere fazer parte da área de membros, apoiar financeiramente aí o canal, o famoso elogio sincero, e você de quebra ainda ganha acesso a todo o conteúdo exclusivo aí do canal. Mas em meio a tantas notícias positivas, eu quero fazer um contraste aqui também, mostrar as notícias negativas para que vocês possam avaliar e tirar suas próprias conclusões. Então, mais um post aqui do Felipe De Martini, abre aspas. Esse gráfico mostra algo que pouca gente quer ver. O Bitcoin só toca o fundo de verdade quando 700 a 800 dias do passado superam o preço atual. E hoje se passaram apenas 340 dias, ou seja, o buraco pode ser ainda mais embaixo. E aqui a gente tem o número de dias aí que se passaram desde a quantidade de dias onde o preço era maior do que o preço atual, basicamente, né? E geralmente ele sobe aí para 700 a 800 dias, ou seja, geralmente os períodos de correção demoram mais tempo. É claro que esse ciclo aparentemente está mais lento, mais gradual aí, e a gente pode ter simplesmente passado por um fundo local, ou seja, ainda temos topos cada vez maiores e fundos cada vez maiores, não só no anual, mas nessa tendência macro de valorização que somou ali no topo mais de 600% de valorização em dólar. Então existem vários cenários aqui. Um deles, por exemplo, é o fato da gente ainda não ter passado pela valorização exponencial, que historicamente é de mais de 1000% do fundo até o topo. Então esse ciclo, para padrões do Bitcoin, foi muito singelo, foi muito tímido. Então a gente pode ter correção mais tímida, mais breve, apenas um fundo local com novas máximas. Enfim, muitos cenários podem acontecer daqui e não necessariamente vamos entrar em um bear market com o mesmo número de dias que a gente tinha no passado. Mas está aqui um argumento aí mais bearish, mais pessimista, entre aspas, aí para o preço do Bitcoin. Mas eu não acho que esse ciclo
ciclos de 4 anos vão continuar se repetindo, talvez eles tenham muito mais a ver, o preço do Bitcoin agora tem muito mais a ver com a oferta e com a demanda, e não tanto com a questão do ciclo de 4 anos, que muitas pessoas inclusive relacionavam com o halving, mas talvez os ciclos de liquidez no mercado sejam mais relevantes ainda, porque do ponto de vista da oferta, o halving no Bitcoin não é mais tão relevante assim. E algumas análises técnicas aqui não descartam a possibilidade de estarmos passando por uma correção momentânea aí no preço do Bitcoin e passarmos por um período aí de valorização exponencial no Bitcoin em breve. Talvez 2026, talvez 2027, e a gente tem aí por trás um cenário onde a liquidez pode começar a entrar, certo? E aqui tem essa relação entre a questão psicológica do Bitcoin, onde quando o preço estava em 126 mil dólares, todo mundo pensava, bom, beleza, quando cair eu compro mais, né? Nesse momento havia euforia recente, excesso de confiança, a pessoa acha que terá sangue frio no crash, mas na prática ela está ancorada no topo. E quando chega a 80 mil dólares, eles pensam, bom que eu não comprei, né? Enfim, estou com medo. E quando sobe de novo, acontece aquele FOMO. E eles pensam, né? Por que eu não comprei antes? É a famosa máquina de transferir dinheiro das mãos impacientes para as mãos pacientes. E é muito interessante essa tendência se repetindo de tempos em tempos. Inclusive, quando a gente olha para trás, há pouco tempo atrás, 80 e poucos mil dólares, que é o patamar de preço atual, era considerado um preço muito alto. E quando a gente fala dessas tendências mais altistas, mais bullish para o preço do Bitcoin, isso tem muito a ver com a capitulação aí de novatos, baleias parando de vender, ouro subindo antes, né, que aconteceu aí a alta dos metais, e até das bolsas mundiais, né, liquidez global pressionando e institucional entrando quando o varejo está confuso. O mercado acaba transferindo o Bitcoin de mãos fracas para mãos fortes em momentos de medo narrativo. É o que a gente fala aí, né? Então não se trata sobre acertar topo, fundo ou prever o preço, mas é ter um plano quando o psicológico falha. Por isso que é tão interessante olhar essas tendências, dados, indicadores, não para cravar exatamente qual é o melhor momento para comprar e vender, mas para ter uma perspectiva de mais longo prazo, para conseguir fazer o zoom out aí no ativo e não ficar preso aí no medo, na questão mais emocional em relação ao ativo. E eu queria falar também sobre esse outro post aqui do Vivexen, aqui no x.com, falando sobre a última vez em que o ouro chegou no topo e o preço do Bitcoin subiu 400%, foi no último ciclo de alta aqui. Então o valor aí, a valorização exponencial parabólica no preço do Bitcoin, pelo menos no último ciclo, aconteceu depois do topo do ouro aqui, como vocês podem ver na imagem, né, ali em 2020. E será que isso pode acontecer de novo? Então, passando aqui sobre algumas questões, né, o ouro acaba subindo primeiro e reagindo antes quando os juros reais começam a cair ou o mercado antecipa a expansão monetária e afrouxamento financeiro, então é o porto seguro inicial. O ouro acaba perdendo tração relativa depois do topo relativo, o ouro entra em lateralização e o capital começa a buscar convexidade, algo parecido com o que acontecia antes com as shitcoins, né? E o Bitcoin acaba absorvendo o fluxo marginal. O Bitcoin é um ativo mais escasso, mais líquido globalmente, com payoff mais assimétrico. E foi exatamente isso que aconteceu em 2020 e 2021. O ouro estabiliza e daí o Bitcoin acelera. Então é interessante aí essa correlação temporal entre topo relativo do ouro e início de fortes movimentos do Bitcoin. O Bitcoin costuma performar melhor na segunda perna do ciclo monetário. Lembrando, não é uma dica de investimentos, é o disclaimer que sempre fazemos, não temos como prever o futuro, mas é interessante realmente esse padrão, não só do dinheiro fluindo primeiro para o ouro e depois para o Bitcoin, mas antigamente eu acho que as pessoas já entenderam que a boa parte das shitcoins realmente não servem para nada, mas antigamente, quando existia a famosa out-season, isso acontecia, do dinheiro fluindo do Bitcoin para outras shitcoins, né? Então o Bitcoin não necessariamente vai subir 400% como da última vez, porque isso seria uma analogia mais simplista, né? O market cap do Bitcoin é diferente, a estrutura é diferente, a base de capital é maior, a volatilidade relativa acabou diminuindo e retornos percentuais tendem a se comprimir. Então o padrão é direcional, mas não aritmético, não significa que a mesma valorização vai acontecer, mas talvez
a mesma direção aconteça, né? O cenário atual é parecido em estrutura e não em magnitude necessariamente. O ouro em topo histórico, a pressão por corte de juros está acontecendo, a liquidez global começa a virar, o Bitcoin ainda está abaixo do preço implícito de liquidez. Isso acaba favorecendo o Bitcoin no médio prazo e não garante um movimento parabólico imediato. Tradução prática aí, o ouro costuma liderar e o Bitcoin costuma amplificar esse movimento de alta. E o movimento forte do Bitcoin costuma vir depois da paciência das sardinhas acabar, certo? E quem entende isso acaba não comprando com euforia, não espera a confirmação perfeita e constrói posição antes do consenso. Então é interessante aí esse movimento, ouro, Bitcoin. Falar um pouco também sobre o cenário negativo, certo? De correções mais longas e mais intensas, inclusive, que historicamente acontecem, para também não criar esse clima de otimismo, mas realmente, né, quando a gente fala, beleza, nos últimos ciclos tivemos quedas de 70%, 80%, sim, mas tivemos também valorizações muito maiores, muito mais expressivas. Então seria relativamente estranho de imaginar uma correção de 70%, 80%, dado que não tivemos toda aquela valorização parabólica e exponencial do Bitcoin como tivemos nos últimos ciclos. Bom, eu quero saber a opinião de vocês nos comentários, fiquem à vontade na seção dos comentários. Deixem um like, cliquem no hype, eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até breve.